Havendo número legal sobre a proteção de Deus, dou por aberta a sessão ordinária. Peço ao secretário que proceda a chamada para registro dos presentes e dos ausentes. Claudemir Virgílio. Presente. Davi Otair Ferreira. Presente. Décio Lemes. Presente. Diogo Victor Cardoso. Presente. Fábio Aparecido Uriu. Presente. Jéssica Renata de Jesus Correia Bertoli. Presente. Josiane Maria Pereira. Presente. Magda Faustino do Nascimento. Presente. Renato Domênico Pomilho. Presente. Peço a leitura do Salmo Bíblico pelo vereador Fábio Aparecido Uriu. Julga, Senhor, aos que me fazem dano, expugna os que me combatem, toma as tuas armas e o teu escudo, e levanta-te em meu socorro. Seguindo o expediente dessa Casa de Leis, colocaremos em discussão e votação as atas audiovisuais. Coloco em discussão a ata audiovisual da 29ª sessão ordinária do primeiro biênio da nona legislatura. Em votação, os favoráveis permanecem sentados, contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Peço a leitura do ofício encaminhando o projeto de lei número 0011/2026. Ofício número 075 de 2026. Pedrinhas Paulista, 30 de abril de 2026. Excelentíssimo senhor presidente, venho à presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei número 011 de 2026, que em sua ementa dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual de 2027 e da outras providências, que ora submetemos à apreciação, aguardando que o faça através de sessão ordinária, a ser previamente designada. Como é do conhecimento dos nobres edis, compete ao Poder Executivo, nos termos da Constituição Federal, Estadual, Lei Orgânica Municipal e demais legislações pertinentes, encaminhar legislação pertinente. Especificamente no município de Pedrinhas Paulista, a Lei Orgânica Municipal, o prazo para o envio da LDO está estabelecido no inciso 2 do parágrafo 6º do artigo 136, que preleciona como sendo 8 meses antes do encerramento do exercício, ou seja, 30 de abril. É de se observar que o presente projeto de lei vem substituído em 10 capítulos, onde traz as prioridades e metas da administração pública municipal para o exercício financeiro de 2027, e ainda proporciona subsídio para a elaboração do orçamento anual, sempre respeitando as diretrizes fixadas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Federal 4.320, na Lei Complementar número 101, na Portaria Interministerial número 163 e também nas normas emanadas na Secretaria do Tesouro Nacional e atualizações posteriores. Além disso, o presente projeto prevê o continuamento das despesas e limitação dos empenhos, mecanismos essenciais a fim de proporcionar ao erário
Público municipal, maior qualidade no equilíbrio entre receitas e despesas. Por fim, também estabelecemos alguns limites para a alteração da legislação tributária, sobretudo no que tange à concessão de anistia, remissão e outros benefícios aos contribuintes, e também no tocante à alteração do plano plurianual. Enfim, trata-se a presente lei de peça orçamentária fundamental para o equilíbrio das finanças municipais, que certamente pautará as ações governamentais ao longo do exercício de 2026. Sem perder de vista, é evidente o progresso de nosso município e o bem-estar de nossa população. Ante ao que foi exposto no projeto de lei em questão, estamos convictos que os senhores vereadores darão a atenção necessária para a sua aprovação do mesmo, por ser medida de inteira justiça. Atenciosamente, Fred Costa Nicolau, Prefeito Municipal. A Sua Excelência, o senhor Renato Domênico Pomilho, Presidente da Câmara de Pedrinhas Paulista. Peço a leitura do projeto de lei número 0011/2026 e a respectiva justificativa. Projeto de lei número 011 de 2026, 30 de abril de 2026. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual de 2027, da outras providências. A Câmara Municipal de Pedrinhas Paulista aprova. Capítulo 1 das disposições preliminares. Artigo 1º, nos termos do artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei nº 4.320, de 64, e Lei Orgânica do Município, esta lei fixa as diretrizes orçamentárias no município de Pedrinhas Paulista, para o exercício de 2027, orienta a elaboração e a respectiva lei orçamentária anual. Dispõe sobre as alterações na legislação tributária, despesas de caráter continuado e atende às determinações impostas pela Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, e portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, STN. Parágrafo único. As normas contidas nesta lei alcançam todos os órgãos da administração direta. Artigo 2º. A elaboração da proposta orçamentária abrangerá os poderes legislativo e executivo, entidades da administração direta, seguindo a estrutura administrativa, organograma funcional vigente, nos termos da Lei Complementar número 101 de 2000, observando-se os seguintes objetivos estratégicos. 1. Ações de educação básica e saúde pública. 2. Combater a pobreza e promover a cidadania e a inclusão social. 3. Melhoria da infraestrutura urbana. 4. Promover o desenvolvimento do município e incentivo ao crescimento econômico e geração de emprego. 5. Assistência à criança e adolescente. 6. Reestruturação e organização dos serviços administrativos, buscando maior eficiência de trabalho e arrecadação. Artigo 3º. As prioridades e metas para o exercício financeiro de 2027 serão as ações especificadas no anexo de prioridades e metas, as quais terão precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária de 2027 e na sua execução, não se constituindo, todavia, em limites a programação das despesas que deverão observar os seguintes objetivos. 1. O desenvolvimento urbano. 2. A reestruturação e desenvolvimento administrativo. 3. O desenvolvimento social. 4. O desenvolvimento educacional. 5. O desenvolvimento cultural. 6. O desenvolvimento econômico. 7. Intensificação de ações de segurança pública, com ênfase nas escolas públicas municipais. Artigo 4º.
ficam fazendo parte integrante desta lei os anexos, os demonstrativos de metas, planejamentos, riscos fiscais, estruturas de registros e unidades orçamentárias e executoras, de que se trata o artigo 4º da Lei Complementar número 101 de 2000, as portarias número 470 e 471 de 2004, e suas posteriores alterações da Secretaria do Tesouro Nacional, contendo anexos. Anexo 1, planejamento orçamentário, fontes de financiamento dos programas de governo. Anexo 5, descrição dos programas governamentais, metas, custos para o exercício. Tabela 12, programas, metas e ações, planejamento orçamentário. O anexo 6, planejamento orçamentário, unidade executora e ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental, prioridades e indicadores do programa. Demonstrativos. Demonstrativos de metas e riscos fiscais, compreendendo: A. Demonstrativo 1, metas anuais. O B. Demonstrativo 2, avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. C. Demonstrativo 3, das metas fiscais atuais comparadas às metas fiscais fixadas nos 3 exercícios anteriores. D. Demonstrativo 4, evolução do patrimônio líquido. E. Demonstrativo 5, origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos. F. Demonstrativo 6, avaliação da situação financeira e atuarial do RPPS. G. Demonstrativo 7, estimativa e compensação da renúncia da receita. H. Demonstrativo 8, margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. E anexos de riscos fiscais, demonstrativos de riscos fiscais e providências. Parágrafo 1º. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, os planos orçamentos, a lei de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e os respectivos parecer prévio, o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal, e as versões simplificadas destes documentos. Parágrafo 2º. A transparência será assegurada também mediante: 1. Incentivo à participação popular e à realização de audiência pública durante o processo de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. 2. Liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentárias e financeiras, em meios eletrônicos de acesso público. E 3. Adoção do sistema integrado de administração financeiras e controle que atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo Municipal e ao disposto no parágrafo 7º. Parágrafo 3º. O município disponibilizará suas informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais conforme periodicidade, formado e sistema estabelecido pelo órgão central de contabilidade do município, os quais deverão ser divulgados em meios eletrônicos de amplo acesso público. Parágrafo 4º. O município encaminhará ao Ministério da Fazenda, nos termos e na periodicidade a serem definidos em instruções específicas deste órgão, as informações necessárias para a constituição do registro eletrônico centralizado e atualizados das dívidas públicas interna e externa, de que trata o parágrafo 4º do artigo 32. Parágrafo 5º. A inobservância do disposto dos parágrafos 3º e 4º ensejará as penalidades previstas no parágrafo 2º do artigo 51 da Lei Complementar 101 de 2000. Parágrafo 6º. Nos casos de envio conforme disposto no parágrafo 3º, para todos os efeitos, o município cumpre o dever de ampla divulgação a que se refere o caput.
Parágrafo 7. Todos os poderes devem utilizar sistemas únicos de execução orçamentária e financeira, mantido e gerenciado pelo Poder Executivo, resguardada a autonomia. Parágrafo 8º. Para os fins de que se refere o inciso 2 do parágrafo único do artigo 48, e entes da Federação, disponibilização a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso às informações referente a 1. Quanto à despesa, todos os atos praticados pela unidade gestora no decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referente ao número dos correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado. E 2. Quanto à receita, o lançamento e o recebimento de todas as receitas da unidade gestora, inclusive referente a recursos extraordinários. Artigo 5º. A lei orçamentária conterá uma reserva de contingência equivalente a, no mínimo, 0,5% da receita corrente líquida, a ser prevista na proposta orçamentária. Parágrafo 1º. O valor fixado de reserva da contingência terá como critério de utilização o atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos que vieram a ocorrer no exercício de 2027. Parágrafo 2º. No caso de não ocorrer passivos contingentes até o encerramento do segundo quadrimestre do exercício de 2027, o valor da reserva de contingência poderá ser utilizado como recurso para abertura de crédito adicionais, especiais ou suplementares. Capítulo 3. Das diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2027. Artigo 6º. O projeto de lei orçamentária anual, que compreenderá o orçamento fiscal, será elaborado de forma consolidada em conformidade com as diretrizes fixadas nesta lei, com o artigo 165, parágrafos 5º, 6º, 7º e 8º da Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, assim como a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Portarias interministeriais da Secretaria do Tesouro Nacional, STN, e normas aplicáveis à contabilidade pública. Parágrafo 1º. O orçamento fiscal discriminará a despesa por unidade orçamentária detalhada por programa, função, subfunção, categorias econômicas, grupos de despesa e modalidade de aplicação, nos termos das portarias do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Parágrafo 2º. O prefeito municipal discriminará o desdobramento suplementar da classificação da despesa, relativa aos subelementos da despesa, conforme portaria número 448 de 2002, ou desmembramento por fonte de recursos, conforme novas regras do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, projeto AUDESP. Artigo 7º. Atendidas as metas priorizadas para o exercício de 2027, a lei orçamentária poderá contemplar o atendimento de outras metas, desde que façam parte do plano plurianual, podendo, se necessário, incluir programas não elencados, desde que demonstrada a fonte de recursos para sua aplicação. Artigo 8º. A proposta que o Poder Executivo encaminhar ao Poder Legislativo obedecerá às seguintes diretrizes. 1. As obras em execução terão prioridade sobre novos projetos, não podendo ser paralisados sem autorização legislativa. 2.
As despesas com o pagamento da dívida pública, salários ou os encargos sociais terão prioridade sobre as ações de expansão dos serviços públicos. 3. A previsão para a operação de crédito constará da proposta orçamentária somente quando já estiver autorizada pelo Legislativo, através de leis específicas. Artigo 9º. Para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 16 da Lei Complementar número 101 de 2000, entende-se como despesas irrelevantes para as obras e serviços de engenharia e para compras e serviços diversos, os valores compreendidos no inciso 1 e 2 do artigo 75 da Lei 14.133 de 2021. Artigo 10. Em atendimento aos dispostos no artigo 4º, inciso 1, a linha E da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, os custos do programa finalístico financiado pelo orçamento municipal deverão ser apurados mensalmente mediante liquidação de despesa. Parágrafo 1º. As despesas serão apropriadas de acordo com a efetiva destinação dos gastos, baseados em critérios de rateios e custos dos programas. Parágrafo 2º. As despesas serão pagas de acordo com a fonte de recursos que foram efetivamente empenhadas, admitindo-se a alteração das fontes somente através da anulação do empenho e locação em outras fontes, não sendo permitida a inversão. Parágrafo 3º. A avaliação dos resultados far-se-á a partir da apuração dos custos e das informações físicas referente às metas estabelecidas na LDO, quadrimestralmente. Parágrafo 4º. Para os efeitos deste artigo, considera-se programa finalístico aquele cujo objetivo estratégico é o de proporcionar a incorporação de um bem ou serviço para atendimento direto das demandas da sociedade. Artigo 11. Em atendimento ao parágrafo 3º do artigo 8º da Lei Complementar 173 de 2000, de 27 de maio de 2020, fica vedada no exercício de 2027 qualquer cláusula de retroatividades em leis que versem sobre os impedimentos e vedações do referido artigo. Artigo 12. Quando da execução de programa de competência do município, poderá este adotar a estratégia de transferir recursos a instituições privadas sem fins lucrativos, desde que especificamente autorizadas em leis municipal e seja firmado convênio, ajuste ou congênere, pelo qual fiquem claramente definidos os deveres e obrigações de cada parte, forma e prazo para a prestação de contas. Artigo 13. As transparências financeiras entre os órgãos dotados de personalidade jurídica própria, assim como os fundos especiais que compõem a lei orçamentária, ficam condicionadas às normas constantes das respectivas leis instituidoras, lei específica ou regras determinadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, não se aplicando o disposto no artigo anterior. Artigo 14. Até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária do exercício de 2027, o Poder Executivo estabelecerá o programa financeiro, a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realização das despesas ao efetivo ingresso das receitas municipais. Parágrafo 1º. Integrarão a programação financeira e o cronograma de desembolso. 1. Transferência financeira a conceder para as outras entidades integrantes do orçamento municipal. 2. Transferências financeiras a receber de outras entidades integrantes do orçamento municipal. 3. Eventual estoque de restos a pagar processados no exercício anteriores. 4. Saldo financeiro do exercício anterior. Parágrafo 2º.
O cronograma de que se trata este artigo dará prioridade ao pagamento de despesa obrigatória e de caráter continuado no município em relação às despesas de caráter discriminário e respeitará todas as vinculações constitucionais e legais existentes. Parágrafo 3º. As transferências financeiras ao Poder Legislativo serão realizadas nos termos do artigo 140 e parágrafo único da Lei Orgânica do Município, respeitando o limite máximo estabelecido no artigo 29-A da Constituição Federal de 1988, introduzido pela Emenda Constitucional número 25, de 14 de fevereiro de 2000. Artigo 15. Na forma do artigo 13 da Lei Complementar número 101, até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária, o Executivo estabelecerá metas bimestrais para a realização das receitas estimadas. Capítulo 4. Do contingenciamento das despesas e limitação de empenhos. Artigo 16. Se verificado ao encerramento de cada bimestre que a execução das despesas orçamentárias empenhada e liquidada ultrapasse a 99,5% da receita efetivamente arrecadada, o Executivo determinará a limitação de empenho ou movimentação financeira em montantes necessários à preservação dos resultados estabelecidos. Parágrafo 1º. Ao determinar a limitação de empenhos em movimentação financeira, o chefe do Poder Executivo adotará critério que produzam ao menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente a educação, saúde e assistência social. Parágrafo 2º. Não se admitirá a limitação do empenho e movimentação financeira nas despesas vinculadas, caso a frustração na arrecadação não esteja ocorrendo nas respectivas receitas. Parágrafo 3º. Não serão objeto de limitação de empenho e movimentação financeira as despesas que constituam obrigações legais do município, inclusive as destinadas ao pagamento do serviço da dívida e precatórios judiciais. Parágrafo 4º. A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na hipótese de ser necessária a redução de eventual excesso da dívida consolidada em relação à meta fixada no anexo de metas fiscais, obedecendo-se ao que dispõe o artigo 31 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 17. A limitação de empenho e movimentação financeira que trata o artigo anterior poderá ser suspensa no todo ou em parte, caso a situação de frustração de receita se reverta nos bimestres seguintes. Artigo 18. A mesa da Câmara Municipal elaborará sua proposta orçamentária para o exercício de 2027 e a remeterá ao Executivo até 10 de setembro de 2026, para consolidação dos orçamentos geral do município. Parágrafo 1º. O Poder Executivo colocará à disposição do Poder Legislativo, no mínimo 10 de setembro de 2026, os estudos e estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive da corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo, na forma previsto no artigo 12, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo 2º. A Secretaria de Administração e Finanças ajustará, quando necessário, a proposta orçamentária da Câmara de Vereadores, tendo por base a participação percentual das despesas legislativas na receita corrente municipal verificada no exercício anterior. Parágrafo 3º. A participação percentual de que se trata o parágrafo anterior implicar-se-á ao montante da receita prevista na forma do artigo 18,
redundando no orçamento específico da Câmara Municipal. Artigo 19. Os valores da receita e das despesas orçados a preços de julho de 2026 serão corrigidos para o exercício futuro, levando-se em conta a perspectiva inflacionária. Artigo 20. A estimativa da receita terá por base a média aritmética da arrecadação municipal, obtida nos 12 meses imediatamente anteriores ao mês em que se elabora a proposta anual. Parágrafo 1º. Os valores mensais utilizados no cálculo da receita média serão extraídos dos balancetes financeiros mensais e corrigidos por índice oficial de preços. Parágrafo 2º. Na estimativa da receita, considerar também o resultado financeiro das alterações na legislação tributária local, o incremento ou diminuição na receita transferida de outros níveis de governo e outras interferências positiva ou negativa na arrecadação do município para o ano seguinte. Capítulo 5. Dos repasses à entidade do terceiro setor. Artigo 21. Os repasses de recursos à entidade do terceiro setor, de que se trata o artigo 4º, a linha I, F, e artigo 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101 de 2000, através de subvenções, auxílios, contribuições ou termo de fomento, somente serão concedidos em consonância com a Lei Federal número 13.019 de 2014. Parágrafo 1º. O Poder Executivo deverá elaborar termo de chamamento e de classificação para a habilitação de entidades interessadas em receber os referidos recursos, para cumprimentos de plano de trabalho previamente estabelecido. Parágrafo 2º. Excetuam-se no disposto do parágrafo anteriores convênios ou contratos celebrados com entidades filantrópicas e sem fins lucrativos para serviços de saúde pública nos termos do parágrafo 1º do artigo 199 da Constituição Federal. Parágrafo 3º. No caso de inviabilidade de competição, poderá haver a declaração de inexigibilidade do chamamento público, na hipótese prevista no artigo 31 e 32 da Lei Federal número 13.019 de 2014, devidamente justificado e formalizado em autos próprios, garantidos a transparência e publicidade. Capítulo 6. Das despesas com pessoal. Artigo 22. O aumento da despesa com pessoal em decorrência de qualquer das medidas relacionadas no artigo 169, parágrafo 1º da Constituição Federal, poderá ser realizada mediante lei específica, desde que obedecido os limites previstos nos artigos 20, 22, parágrafo único e 71, todos da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, e cumpridas as exigências previstas no artigo 16 e 17 do referido diploma legal. Fica autorizado o aumento das despesas com pessoal para 1. Concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções, alteração de estruturas de carreiras e 2. Admissão de pessoal ou contratação a qualquer título. Parágrafo 1º. Os aumentos de que se trata este artigo somente poderão ocorrer se houver 1. Prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. 2. Lei específica para a hipótese prevista no inciso 1 do caput. E 3. Observância da legislação vigente no caso do inciso 2 do caput. Parágrafo 2º. No caso do Poder Legislativo, deverão ser obedecidos adicionalmente os limites fixados no artigo 29 e 29-A da Constituição Federal.
Artigo 23. No exercício financeiro de 2027, poderá ser alterada a estrutura de cargos e salários da municipalidade, bem como a realização de concurso público e lotação de cargos. Parágrafo único. A lei que autorizar a criação e alteração de cargos deverá conter obrigatoriamente demonstrativo de impacto orçamentário e financeiro de que trata o artigo 16 da Lei Federal nº 101, de 2000. Artigo 24. Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que se trata o artigo 22 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a manutenção de horas extras somente poderá ocorrer nos casos de calamidade pública, na execução de programas emergenciais de saúde pública ou em situação de extrema gravidade, devidamente reconhecida por decreto do chefe executivo. Capítulo 7. Das emendas impositivas. Artigo 25. A lei orçamentária conterá uma ação com os montantes necessários para entender as emendas impositivas que têm direito os vereadores, para satisfazer a necessidade de recursos para as emendas impositivas, criada pela emenda da Lei Orgânica Municipal número 001 de 2021, de 23 de março de 2021, que inseriu o artigo 35A na Lei Orgânica Municipal, e alterada pela emenda da Lei Orgânica Municipal número 001 de 2025, de 22 de abril de 2025, ficando equivalente a 80% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior pelo Poder Executivo. Parágrafo 1º. As emendas impositivas que dispõem os parágrafo 1º do artigo 135-A da Lei Orgânica Municipal deverão ser apresentadas pelos vereadores ao projeto de lei orçamentária anual pelo valor total que será atribuído a cada um de apresentar, onde no mínimo 50% do valor terá que ser destinado em ações e serviços de saúde pública. Parágrafo 2º. A emenda individual não poderá ser inferior a 20% da cota individual de cada vereador. Artigo 26. Em casos fortuitos e devidamente justificado, que culmine na não execução parcial ou total de algumas emendas impositivas, os valores não aplicados deverão ser transferidos para a conta corrente bancária vinculada a esse fim, para a execução financeira no exercício seguinte. Parágrafo único. No caso recepcionado no caput, Poder Executivo editará decreto demonstrando os atos motivadores da ação execução financeira das emendas, relacionadas às transferindo-as e priorizando a sua execução ao exercício seguinte. Capítulos 8. Da abertura de crédito suplementação. Artigo 27. O Poder Executivo é autorizado, nos termos de Constituição Federal, a transpor, remanejar, bem como transferir dotações orçamentárias de que se limitada a 10% do total de despesa fixada, e restringe-se a dotação de despesas em cargos da categoria 3.1.00.00, pessoal e encargos. Dotações de outras despesas correntes da categoria 3.3.00.00. Parágrafo 1º. Os recursos para as transferências, transposições ou remanejamento de dotações orçamentárias a serem feitas por decreto do Executivo, no limite estabelecido no caput, deverão ocorrer apenas dentro do órgão do Poder Executivo. Parágrafo 2º. A autorização contida neste inciso estende-se ao presidente da Câmara, dentro do órgão do Poder Legislativo. Artigo 28. Observadas as prioridades e metas que se referem ao artigo 3º desta lei, a lei orçamentária e os decretos adicionais somente incluirão novos projetos e despesas obrigatórias de duração continuada se 1.
houverem sido adequadamente atendidos todos os que tiverem em andamento. 2. Estiverem observados os recursos necessários à conservação do patrimônio público. 3. Estiverem perfeitamente definidas suas fontes de custeio. 4. Os recursos alocados destinarem-se à contrapartida de recursos federais, estaduais ou de operações de crédito com o objetivo de concluir etapas de uma ação municipal. Parágrafo único. Os projetos que representem a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental só poderão ser incluídos se atenderem aos dispostos dos incisos 1 e 2 e parágrafos 1º e 2º do artigo 16 da Lei Complementar número 101 de 2000. Capítulo 9. Da alteração da legislação tributária. Artigo 29. O Poder Executivo poderá propor ao Legislativo projetos de lei versando sobre as concessão de anistia, remissão, subsídio, crédito presumido e concessão de isenção em caráter geral e não geral, alteração de alíquota ou modificação de bases de cálculo que impliquem redução discriminada de tributos ou contribuições e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado, além de atender aos dispostos no artigo 14 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Deve ser instruído com demonstrativo de que se não prejudicará o cumprimento de obrigações constitucionais, legais e judiciais a cargo do município, que não afetará as metas de resultados nominal e primário, bem como as ações de caráter social, especialmente a educação, saúde e assistência social. Artigo 30. O Poder Executivo poderá encaminhar ainda à Câmara Municipal projeto de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre 1. Revisão e atualização do Código Tributário Municipal de forma a corrigir distorções. 2. Revogações das isenções tributárias que contraírem o interesse público e a justiça fiscal. 3. Revisão das taxas, objetivando sua adequação aos custos efetivos do serviço prestado ao exercício do poder de política do município. 4. Atualização da planta genérica de valores, ajustando-se ao movimento de valorização do mercado imobiliário. E 5. Aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação a tributos. Capítulo 10. Das disposições gerais. Artigo 31. Fica o Poder Executivo autorizado a implementar e divulgar, por meio de políticas públicas municipais, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, da Organização das Nações Unidas, ONU, que visam ações e programam para erradiar a pobreza, promover a prosperidade e bem-estar para todos, proteger o meio ambiente e enfrentar as mudanças climáticas. Artigo 32. Fica o Poder Executivo autorizado a promover alterações nos quadros e anexos do Plano Plurianual, o PPA, decorrente das atualizações constantes desta lei e da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2027. Artigo 33. A realização de despesa deverá condicionar-se ao sistema de controle institucionalizado que permitam assegurar o adequado domínio do controle geral e analítico da execução orçamentária e ao rápido atendimento às necessidades da população, com vistas a uma maior eficiência na administração orçamentária e financeira da municipalidade. Artigo 34. O prefeito enviará até dia 30 de setembro de 2026 o projeto de lei do orçamento anual à Câmara Municipal, que apreciará até a última sessão ordinária de 2026, devolvendo-se a seguir para a sanção. Parágrafo único. No caso de não ocorrer a apreciação do projeto de lei do orçamento para o exercício de 2027, no prazo definido no caput deste artigo, poderá o Poder Executivo executar 1/12,
mensalmente as despesas previstas de custeio e resgates da dívida. Artigo 35. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Pedrinhas Paulista, Prefeitura Municipal de Pedrinhas Paulista, 30 de abril de 2026. Fred Costa Nicolau, Prefeito Municipal. Esclareço aos senhores que esse projeto de lei número 0011/2006 estará disponível à população para análise e apresentação de emendas do dia 12 de maio até o dia 31 de maio, sendo neste período realizada a audiência pública no dia 21 de maio, às 18 horas, no plenário desta Casa de Leis, ficando convocados todos os vereadores a comparecerem. E após o dia 1º de junho, o referido projeto fica automaticamente encaminhado à Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, que terá até o dia 15 de junho para emitir parecer e, caso necessário, emendas. Peço a leitura do requerimento número 0001/2026. Requerimento do número 0001 de 2026, 8 de maio de 2026. Diogo Victor Cardoso, vereador do PL, Partido Liberal, requer seja ouvido o plenário e acatada sua soberana decisão para, com fundamento no artigo 215, 7º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pedrinhas Paulista, São Paulo, solicitar junto à empresa Energisa, que realiza a distribuição de energia elétrica no município de Pedrinhas Paulista, conforme determina o parágrafo 1º do artigo 18 da Lei Orgânica do município, no prazo de 15 dias, informações acerca dos episódios constantes de quedas de energia no município, informando quais seriam as causas e quais as estratégias da empresa para a solução do problema. Solicita-se que, se possível, encaminhem algum representante até o município para que, perante a Câmara Municipal, elucide de forma presencial sobre o tema. Justificativa. O presente requerimento tem como justificativa os recentes episódios de quedas de energia elétrica em todo o município e vários horários do dia. Tais quedas de forma constante podem causar avarias em aparelhos elétricos, como geladeira, ar-condicionado, aparelho de home care, entre outros, ocasionando transtornos para o município. Desta forma, o pleito tem o objetivo de procurar soluções juntamente à empresa, para que esses casos não voltem a ocorrer em Pedrinhas Paulista. Sala das Sessões, 8 de maio de 2026. Diogo Victor Cardoso, vereador. Peço a leitura da indicação número 0010/2026. Indicação número 0010 de 2026, 30 de abril de 2026. Diogo Victor Cardoso vem nos termos do artigo 219 do Regimento Interno desta Casa de Lei, após ouvida presente pelo plenário, indicar ao senhor Prefeito Municipal que Diogo Victor Cardoso, vereador de Pedrinhas Paulista, vem nos termos do artigo 219 do Regimento Interno desta Casa de Leis, após ouvida presente pelo plenário, indicar ao Prefeito Municipal que proceda à manutenção na estrada municipal da zona rural, sobretudo a estrada que se encontra próxima à PPT 446, no trecho próximo ao sítio São José. Justificativa. Entendo ser referida propositura de suma importância e demais
que justa e oportuna, já que, se acatada, garantirá a segurança aos moradores de nossa zona rural. Como se disso por todos, é obrigação do poder público local realizar a manutenção de nossas estradas municipais, sobretudo as que se encontram localizadas na zona rural, a fim de garantir segurança aos moradores, condições de trabalho em período de safra. Devido a este motivo, indico ao Executivo Municipal que proceda à manutenção e cascalhamento da estrada rural municipal próxima à PPT 446, no trecho próximo ao sítio São José. Certo da vossa atenção de costume, me despeço com votos de elevada estima e distinta consideração. Sala das Sessões, 30 de abril de 2026. Diogo Victor Cardoso, vereador. Seguindo as determinações regimentais, darei início à discussão e votação das proposituras. Coloco em discussão o requerimento número 0001/2026. Ninguém mais discutindo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Esgotado o tempo reservado ao expediente, aos oradores inscritos será assegurado o direito de ocupar a tribuna, pela ordem e inscrição na próxima sessão ordinária. Peço ao secretário que proceda a chamada para registro dos presentes e dos ausentes. Claudemir Virgílio. Presente. Davi Otair Ferreira, presente. Décio Lemes. Presente. Diogo Victor Cardoso. Presente. Fábio Aparecido Oriul. Presente. Jéssica Renata de Jesus Correia Bertoli. Presente. Josiane Maria Pereira. Presente. Magda Faustino do Nascimento. Presente. Renato Domênico Pomilho. Presente. Não havendo mais nada a tratar na ordem do dia, conceda a palavra para a explicação pessoal ao vereador Claudemir Virgílio. Passa a palavra. Ao vereador Décio Lemes. Passa a palavra. A vereadora Magda Faustino do Nascimento. Passa a palavra. A vereadora Jéssica Renata de Jesus Correia Bertoli. Passa a palavra. Ao vereador Fábio Aparecido Uriu. Passa a palavra. A vereadora Josiane Maria Pereira. Passa a palavra, senhor presidente. Ao vereador Davi Otair Ferreira. Passo a palavra, senhor presidente. Ao vereador Diogo Vitor Cardoso. Com a palavra. O vereador terá 10 minutos. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, Renato Piovan, assessor de comunicação da Câmara. Em nome do Renato Piovan, cumprimentar a todos os colaboradores da Câmara, ao Romano que se faz presente, também todos que nos acompanham pelos canais de comunicação da Câmara Municipal. Uma boa noite a todos. Hoje está passando aqui na nossa sessão, na pauta do dia, o requerimento 01/2026, que solicita informação à empresa Energisa. É um tema que está dando muito transtorno na nossa cidade. Nós estivemos no dia 13 de março, em Prudente, o prefeito esteve lá também, buscando informação para tentar solucionar esse problema. E vem acontecendo ainda esse grande número de queda, né? É um episódio que vem dando muito transtorno. E eu estou mandando esse requerimento para a empresa Energisa, a fim de fortalecer ainda mais esse pedido do Executivo, mostrando o apoio e a parceria entre Legislativo e Executivo. E a gente, mais do que nunca, precisa solucionar esse problema, tendo em vista que alguns estabelecimentos estão tendo eletrodoméstico com avarias, uns danificando, produtos também de padaria, mercado. O pessoal acabou me questionando. Acredito que os demais vereadores aqui presentes também já foi questionado por onde que passam. Então, a gente elaborou esse requerimento. Eu agradeço muito aos vereadores que aprovaram, os vereadores também que apoiaram esse requerimento, que é de grande importância para a nossa cidade. E a gente colocou em pauta lá nesse requerimento que a empresa informe quais são as causas que está acontecendo,
por conta desses episódios de queda de energia, e quais a estratégia da empresa para solucionar esse problema o mais rápido possível, e que encaminhe algum representante da empresa Energisa no nosso município, nas dependências da Câmara Municipal, e de forma presencial, e explique o que está acontecendo. Essa é uma forma da Câmara Municipal cobrar eles também, e agilidade, que sempre a gente está sendo questionado. Então, eles têm 15 dias para responder esse requerimento, e a gente, na próxima sessão, já vamos ter um retorno deles. Queria falar também da indicação que está passando aqui hoje, que é o cascalhamento na estrada rural da PPT 446, de minha autoria também, no sítio São José, no final da Avenida Brasil. Sempre quando chove, está tendo muito escoamento de água por conta dos caminhões de leite que está passando lá. E aí o pessoal que mora ali próximo me questionou se tem possibilidade do executivo atender um pedido deles, que é para cascalhar lá, porque já tinha cascalho lá, mas com o tempo acabou esgotando junto com a água, né, acaba perdendo. Eu mesmo passo por ali todo dia, que eu moro no sítio, e a gente tem uma certa dificuldade em transitar ali. Então, estou encaminhando para o executivo para que ele viesse atender junto com as outras indicações que já tem também, e ao setor de obras. Queria falar também da minha emenda impositiva de 2025, que foi atendida. Eu tive dia 4, segunda-feira, lá no CCI, o Centro de Convivência do Idoso da nossa cidade. A gente entregou uma geladeira freezer, adquirida através da nossa emenda impositiva 2025. Eu queria agradecer muito a Miquelina, secretária de Assistência Social, a Degislaine, que é a coordenadora do CCI, por toda a recepção e também o carinho que eles tiveram com a gente lá. E a todos os participantes, registro aqui todo o meu apoio, que é o que eles precisaram, que a gente puder fazer para contribuir com o CCI, conto sempre com o nosso apoio, conto sempre também com a Câmara Municipal. Na sexta-feira também, dia 8/5, eu tive no gabinete do prefeito, Fred, junto com o Pacheco, assessor do deputado federal João Cury. A gente colocou em pauta lá o agradecimento ao recurso do deputado, né, R$250 mil que a gente já recebeu para o CCI, para aquisição de materiais, para custeio, né? E também a gente colocou lá do projeto Arte Vida, no qual o deputado intermediou, que ele já foi aceito esse projeto, na conquista de R$80.500, através do Condeca, que é esse projeto. E além dele, tem um projeto Escola de Circo, de R$107.500, que é outro projeto do Condeca, que está em tramitação. O deputado está intermediando para que ele possa ter agilidade o mais rápido possível, e nesse ano ainda ele ser atendido. Eu queria registrar também a Secretaria de Assistência Social, em nome da Miquelina, pela elaboração do projeto, um projeto muito bem elaborado. A gente estava entre 100 projetos, e o nosso foi selecionado, que é o Arte e Vida. Sem dúvida alguma, a gente está numa série de projetos que vem de uma longa data sendo aprovado. O último que a gente foi atendido também é a oficina de percussão de R$200 mil, que reestruturou nossa antiga fanfarra. Então, agradeço muito a Miquelina e parabenizo. Também na sexta-feira, no dia 8, estive presente na homenagem no Dia das Mães, no Cine Teatro Francisco Pomilha. Eu queria agradecer a Maria Dolores, a secretária de Educação, pelo convite, e parabenizar também todos que estiveram presentes naquela noite, na noite de homenagem ao Dia das Mães. E ontem foi dia das Mães, dia 10, eu queria parabenizar em nome das vereadoras aqui presentes, também a nossa jurídica Jéssica, parabenizar todas as mães e desejar um forte abraço a todos. Senhor presidente, era só isso hoje. Muito obrigado a todos. Deus abençoe. Tamo junto. Quebrando o protocolo aqui um pouquinho, mandar um abraço para o meu amigo, presidente da Câmara de Maracaí, Thiago Vasselli, está nos acompanhando através das mídias. Tamo junto, Thiago. Não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a presente sessão.